A paz de Deus. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Mais uma noite, estamos aqui, meus caros irmãos, minha irmã, para mais uma noite, juntamente com cada um de vocês que estão aí, agora ligado nesse canal. Tudo se fez novo, para mais uma vez nós começarmos a meditar na palavra do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estávamos, vamos dar continuidade nesta meditação, né, a qual o Senhor tem colocado em nosso coração, para nós começarmos a entender o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, com relação aos nossos familiares, nossa esposa, os nossos filhos. Então esse tema, essa meditação é os deveres conjugais diante de Deus, diante da presença de Deus. Vamos terminar agora, fomos para a quinta parte, agora vamos para a sexta parte. Glórias a Deus, e que possamos terminar esta meditação, glórias a Deus, da qual o Senhor já tem colocado em nossos corações. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora são 18 horas e 43 minutos. Amém? Vamos aqui. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. Já, irmão, minha irmã, nós estamos falando sobre os deveres conjugais diante da presença de Deus. É necessário, meu irmão, minha irmã, estar lá entrando no meu canal e comece assim a meditar desde a primeira parte já, a qual nós estamos observando e meditando a palavra de Deus, que é os deveres conjugais diante de Deus. Então tem a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, a parte 5 e agora a parte 6, a qual nós vamos, pela misericórdia de Deus, terminarmos esse assunto, porque isso é muito importante, irmão. E entra lá no meu canal, Jackson Tônio Alves, /YouTube, né? E você vai ali entrar ali e vai começar a pegar desde o começo, meditar na palavra desde o começo, nesse tema que o Senhor tem colocado em nossos corações, que é os deveres cajais, os deveres conjugais diante da presença de Deus, para que possa o irmão, a irmã entender desde o começo lá essa meditação que o Senhor tem concedido no nosso coração. Amém? Então nós falamos aqui desde Gênesis capítulo 2. Nós falamos sobre a formação da mulher, né? Disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, que corresponda com o homem, né? Nós falamos desde o início uma esposa idônea, uma esposa auxiliadora que possa ajudar o homem, que possa unir com o homem, que possa somar com o homem, um corresponder com o outro. Nós falamos tudo isso, né, irmão? Desde a primeira parte. Glórias a Deus, eu quero ver se eu termino, louvado seja o nome santo do Senhor. E também falamos também, glórias a Deus, que Deus é modelo para a nossa igreja, nós somos a igreja, meu irmão, minha irmã, e o exemplo como Pai perfeito. Deus é o Pai perfeito. Sem a ajuda dele, jamais poderemos assim corresponder com as nossas famílias, jamais podemos passar o que é de bom para a nossa família, jamais podemos instruir a nossa família no caminho do Senhor. Amém, irmão? Então quero dizer que a paternidade humana, ela se inspira na paternidade de Deus. Desde o início eu tenho falado sobre esse assunto, irmão. Não é? Nós vamos dar continuidade. Falamos que é preciso buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, entre todas as coisas, irmão. E as demais coisas o Senhor dará por acréscimo em nossos corações. Não está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, irmão? E antes nós meditarmos, eu quero dar continuidade naquele trabalho que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a importância da formação dos nossos filhos. Precisamos tomar cuidado com a mídia televisiva, agora que querem formar o caráter dos nossos filhos. Glórias a Deus, né, corromper o caráter dos nossos filhos, né? Com a inversão de valores, né, irmão? Essa mídia, televisão, videogame, computador, tudo isso, irmão, que nós temos que saber utilizar como ferramenta para uma vida construtiva, irmão, né?
Então ali nós falamos sobre tudo isso. Eu não vou começar a falar sobre esse assunto, mas é só começar desde o começo, né? Os deveres conjugais diante da presença de Deus. Então aqui o Salmo 128, irmão, glórias a Deus, fala que maravilhoso o temor de Deus, felicidade no lar. Glórias, lembra que nós falamos que o esposo, que é o chefe da família, ele tem que ter o temor de Deus, buscar ao Senhor com oração, né? Com oração, andar em santidade e justiça, porque só o Senhor tem bênçãos, tem sabedoria dos céus para derramar sobre cada um de nós, sobre o pai, sobre a mãe, para nós instruirmos os nossos filhos do temor do Senhor. Fala aqui, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos, e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Olha que maravilhoso, irmão. Então, para ter uma família, nós não somos a família exemplar. Nós temos as nossas diferenças entre nossos lares, nossos filhos, as diferenças. Não somos uma família perfeita, mas nós procuramos, glórias a Deus, a colocar as nossas famílias diante da presença do Senhor, diante do temor do Senhor. Amém? Para que se possa cumprir a palavra do Senhor. E primeiramente é buscar o reino de Deus, irmão. Não é de todo o nosso coração, buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a sua força. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmão. Por isso, meu irmão e minha irmã que está aí aprendendo juntamente com Deus, assim, como nós instruímos nossos filhos no caminho do Senhor. E dessa forma, estamos amando a Deus e obedecendo o seu mandamento, irmão. Quando estamos amando ao Senhor em primeiro lugar, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, estamos amando o próximo como a si mesmo. E os próximos que são os mais próximos são os nossos familiares, são nossos esposos, são nossos filhos, as nossas famílias, né? Temos que começar a amar e conquistar. Amém? É dentro do nosso lar. Lembra que nós falamos em Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, que ele deve governar bem a sua própria família. Lembra? Glórias a Deus. Devemos amar a família. Falamos sobre isso. Ganhando elas em oração, orar para que ela se converta e nunca desprezá-la. Lembra, irmão, se nós voltarmos um pouco aqui, glórias a Deus, na meditação do dos capítulos anteriores, nós falamos aqui, irmão, que note que nós temos que buscar ao Senhor com súplica e uma petição, irmão. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E a oração, lembra que nós falamos que a oração longa, nós temos uma intensidade de fervor, uma sede, assim como a corça anseia por água, assim nós temos que ansiar, assim temos nós que temos ter sede, assim como a corça anseia por água, assim o nosso espírito que anseia por Deus, meu irmão, minha irmã. Nós temos em primeiro lugar em buscar uma oração, ainda que seja uma oração longa, mas eficácia. Não para ganhar mérito através de muitas palavras, mas para transferir completamente o fardo da alma de alguém para as mãos de Deus. Lembra, irmão? Trazer esse fardo, esse peso, esta alma, essa aflição, chorar com ela, compartilhar com ela, sofrer com ela. Glórias a Deus. Esse é o nosso amor pelas almas, irmão, principalmente pelos nossos familiares. Não só pelas nossas famílias, pelas almas lá de fora, principalmente pelas nossas famílias, cuidando, né, irmão, dos nossos familiares. Nós confiamos os seus cuidados a Cristo Jesus, irmão, para que o Senhor venha operar com poder e glória. Lembra, irmão? Glórias a Deus. Então é dessa maneira, orar. Deus quer que nós amemos nossos filhos e transmitemos o que? Transmitemos esta fé às próximas gerações, que são os nossos filhos. Falamos também, conversar com os nossos filhos no futuro, quando os seus filhos perguntarem, não é? Dá a instrução do Senhor para ele, o temor do Senhor para eles perguntarem e você falar qual é o Deus que nós servimos, glórias a Deus. Portanto, os pais são instruídos a inculcar a palavra do Senhor aos filhos. Glórias, falamos isso, falará delas assentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar ou levantar, nas horas das refeições, quando estamos viajando, brincando ou passeando, irmão, de uma forma informal, nós temos que ensinar os nossos filhos a todo momento, irmão. Glórias a Deus.
né? Para instruir os nossos filhos, precisamos obedecer à lei, glórias à lei da palavra de Deus. Lembra que toda a veracidade, a fidelidade, a veracidade está na palavra de Deus. Todos os conceitos para que uma família venha viver debaixo das bênçãos do Senhor está aqui nas Escrituras Sagradas, irmão. Glórias a Deus. Então, é dessa maneira. Glórias a Deus. Então, quando nós falamos de nós como igreja, nós como pai, né, nós devemos como pai aos nossos filhos e aos nossos familiares, é que instruir como cabeça da casa. Lembra como Cristo é a cabeça da igreja, né? Glórias, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, se nós começarmos aqui, meditarmos a palavra de Deus, e Deuteronômio, irmão, glórias a Deus, quero fazer rapidinho, bem rapidinho aqui, em Deuteronômio, capítulo, glórias a Deus, 7, nós podemos aqui ver, irmão, que a instrução que Deus deu a Moisés, diretamente a Moisés, que ele fala aqui em capítulo 6, né, obedecendo a lei, ele lembrando da lei, irmão, recordando a lei, aqui ele fala que no versículo 6, do 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, irmão. E tu inculcarás teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém, irmão? Olha que o Senhor Jesus ele fala. E mais adiante, pulando aqui mais adiante, glórias a Deus. Glórias a Deus. E quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo o que significa os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. E aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua casa. Quando perguntarem ao futuro, meu irmão, minha irmã, nós temos que ensinar as nossas crianças. E quando eles perguntarem também, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E assim vai, irmão, perguntarem no presente, no futuro. Glórias a Deus. Aqui Êxodo capítulo 13. Se nós olharmos aqui em Êxodo capítulo 13, fala, irmão, que no Êxodo, vamos ver aqui, Êxodo capítulo 13, glórias a Deus. Êxodo capítulo 13 fala também, aleluia. Aqui capítulo 13, glórias a Deus. Aqui, ó. 13, capítulo 13, versículo 8, naquele mesmo dia contarás a teus filhos, dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Aqui no presente, irmão, aqui está falando no mesmo dia contarás. E o teu filho amanhã, o futuro o que é? E quando o teu filho amanhã te perguntar o que é isso, versículo 14, responderás, o Senhor com a mão forte nos tirou da casa de servidão. Então, irmão, está aqui o estatuto do Senhor no presente, no passado, no presente e no futuro. Glórias a Deus, irmão. Nós temos que contar a palavra do Senhor, amém? Então, isso é maravilhoso, irmão, mas vós sois, e nós somos a geração eleita. Não foi assim, sacerdócio real, nação santa? O povo adquirido para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Está 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, irmão. Então, glórias a Deus, a transformação, a formação, o crescimento da família e da igreja toda, né, da família, ou até mesmo da igreja, em todo o tempo começa em que? Dentro dos nossos lares, irmão. Lembra? Quando nós, pais, sacerdote real, cooperadores, líderes, sejam membros, pastores, ensinarmos os nossos filhos falando da palavra do Senhor. Jesus assentado na tua casa, do Senhor Jesus, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, em todo o tempo, irmão. Lembra que nós temos que falar, se nós voltarmos aqui no estudo anterior, que nós falamos aqui que a responsabilidade é dos pais.
não dos avós, nem da escola, nem o Estado, nem os grupos, né? Jovens, quanto menos colegas, irmão. Os grupos, essas pessoas, eles podem cooperar e influenciar essas crianças para o bem, ensinar para o bem, dar conselho, mas o dever final continuou com os pais. Lembra que nós falamos? De quem Deus deu autoridade, nomeando como chefe, para comandar e servir a família, irmão. Então, isso é uma responsabilidade do pai. Está aqui, o Senhor falou aqui, glórias a Deus, que é dentro do nosso lar, irmão. A nossa conquista começa dentro em nossa casa, porque é lá que Deus nos conhece. Lembra que nós falamos dentro de 4 paredes. E quando orar, fecha a porta, né? Fale da palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmão. Essa promessa, buscar o Senhor e vai encontrar. Onde estiver você e sua família, verá glória, porque o teu lar é um lar de refúgio, de sossego, de tranquilidade, de alegria, amor, porque habita o poder do Espírito Santo de Deus ali, irmão. Então podemos começar a trabalhar com as nossas famílias, dentro do nosso lar, né? Deixar o Senhor fazer a obra quando nós buscamos, irmão. Não é? É importante lembrarmos que temos que buscar a Deus de todo o coração, toda a alma, de toda a sua força, começando em nossa casa, né? Perseverando na palavra do Senhor Jesus, ensinando todos os dias, em todos os tempos, os nossos filhos. Então Deus derramará a sua glória e o poder do Espírito Santo habitará em nosso lar, irmão. Amém? Lembra que nós falamos, glórias a Deus. Então, irmão, tudo isso, lembra que as crianças, e um ponto importante, irmão, que as crianças, as crianças veem o certo, o errado nas palavras, ou seja, atitude e ações dos pais. Ela começa a observar tudo isso dentro do nosso lar, irmão. Por isso que nós temos que se policiar, dar o bom exemplo como papai, como mamãe, ensinar os nossos filhos. Porque as crianças, elas veem o certo e errado nas palavras, na atitude e ações dos pais. Os pais ensinam antes de tudo pelo seu exemplo. É importante então lembrar que as crianças absorvem o seu contexto nos primeiros 5 anos de sua vida. Ficará para a vida inteira. Um exemplo que nós podemos tirar aqui, Moisés, irmão. Lembra Moisés, quando em Êxodo capítulo... Nós podemos falar bem rápido sobre Moisés, glórias a Deus. O Moisés aqui, em Êxodo, no começo do Êxodo aqui, Moisés, ele desde pequenininho, os pais, que ele era hebreu, os pais dele ensinou ele, desde pequenininho, a buscar um Deus poderoso. Lembra? Na parte do nascimento e educação do Moisés, fala que aqui a sua mãe concebeu e deu à luz ao filho, vendo que era formoso, escondeu por 3 meses, irmão. Havendo isso, não deu mais para esconder, porque o rei queria matar todas as crianças, né? Todos os meninos nascidos naquela época. Então o que ela fez? A mãe dele escondeu ele num junco e colocou no rio, a história que nós conhecemos, né? Enviou à beira ali no rio, no Nilo, e a filha do faraó para banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo o cesto, enviou a sua criada e a tomou. Então aí a filha do faraó vendo, e a irmãzinha dele lá perto, irmão, observando tudo. Aí quando a filha do faraó encontrou, aí ela mesmo foi e respondeu à filha do faraó, vai, sai. Ela disse à sua irmã, a filha, queres que eu vá chamar uma... Então disse sua irmã, a filha faraó, quer que chamar uma das hebreias que sirva de ama e cria criança? Então a própria irmãzinha foi chamar a mãe, falou para a filha do faraó. Aí ela falou, então vai lá e chame. E respondeu a filha do faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Ali eu criou, irmão. Até pagou um salário, paguei um salário à mulher. Então, irmão, ela criou. Então o menino, irmão, ele foi crescendo. O Senhor foi transmitindo esta fé, o pai dele que serviu Deus Israel, Deus Todo-Poderoso, a fé viva, a semente foi colocada dentro do coração de Moisés. Esse pequenininho, irmão, lembra que ele absorveu tudo. Ele falou de certo de um Deus poderoso, um Deus que tirou do Egito, um Deus que eles serviam, que era o Deus verdadeiro, irmão. Foi colocando esta fé viva no coraçãozinho de Moisés, irmão. E fala que, em outras palavras aqui, em Atos, que ele... se nós vemos em Atos, ele pegou, ele cresceu, irmão, e aí depois ele já foi como menino grande.
Em Atos, se nós olharmos em Atos, fala que ele cresceu em toda a sabedoria. Não vem em Atos, glórias a Deus. Em Atos, vamos ver onde que está em Atos, não sei se é 27, que menino cresceu, glórias a Deus, em toda a sabedoria. Capítulo 7, agora me veio a memória. Capítulo 7 fala que ele cresceu, olha. Por esse tempo nasceu Moisés, capítulo 7, versículo 20. Atos, capítulo 7, versículo 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Olha que maravilhoso. Então, além disso, ele aprendeu toda a ciência do egípcios, e era poderoso em palavras e em obras, irmão. Grandes obras ele fez, mas ele conservou aquela fé, irmão. Aquela fé que ele tinha do Senhor Jesus, aquele ensino dos pais dele, aquela cultura dele, glórias a Deus. Em Hebreus aqui mesmo, de tal maneira, irmão, que próprio Hebreus ele fala, a semente que foi plantada nunca mais saiu do coração de Moisés, irmão. Assim que nós temos que ensinar os nossos filhos a plantar a semente, para nunca mais eles esquecerem, irmão. Né? Porque a formação vem do nosso lar, irmão. E nada pode roubar os nossos filhos. Nada pode desviar os nossos filhos. No tempo certo, o Senhor completará a obra, meu irmão, minha irmã. E ele fala aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Tá aí, irmão. Olha que maravilhoso nós semearmos a semente. Jamais ele esqueceu do povo, irmão. Então tá aí, a criança absorve desde pequenininho já e nunca mais sai do coração dele, irmão. Amém? Portanto, esta forma de ensino, irmão, informal que estamos passando para os nossos familiares, em qualquer lugar, em todo o tempo, em todos os dias, irmão. Nós temos que lembrar disso, amém? As horas estão passando. Esse é o ensino da igreja, irmão. Então, Deus instituiu o casamento e nos colocou em família e mandou que os pais ensinassem aos filhos, irmão. Portanto, a educação deve ser responsabilidade dos pais e não pode ser transferida para a igreja, porque os pastores, líderes, missionários, professores têm uma incumbência de ensinar a igreja, complementando e completando o ensino que já se faz no lar pelos pais ou responsável. Lembra que nós falamos, irmão, que a educação vem dentro do nosso lar? Agora, observam, porque eu era filho de meu pai, tenro e único, em cima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me, retenha as minhas palavras no teu coração, guarde os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueça, nem te apartes das palavras da minha boca. Está lá Provérbios capítulo 4, versículo 3 ao 5. Amém, irmão? Então, esta é uma coisa muito importante, irmão. Então aqui é isso que nós falamos, o ensino. Olha que maravilhoso, aquilo que eu queria falar sobre Moisés. O ensino como é fundamental. Nossa vida é bom que os pais sempre convidam os nossos filhinhos, enquanto eles são pequeninos, leva para reunião de jovem, reunião da mocidade, glórias a Deus, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Visita, irmão, né, o culto da sua igreja, ou igreja dominical, né, e assim por diante, irmão. Então os filhos, agora devem honrar e obedecer os pais, pois é justo. A desobediência aos pais é um sinal de decadência moral da sociedade. É um sinal do fim do tempo. Lembra que nós falamos sobre isso? As aulas passadas? Nós não vamos repetir aqui. Então os pais devem ensinar e cuidar da vida física e emocional dos filhos. A palavra criar, ekepto, não sei pronunciar, significa o quê? Nutrir e alimentar. Amém? É tratar com brandura as crianças.
Então as crianças precisam de segurança, limite, amor, encorajamento, e não apenas de roupas, remédios, teto, educação, mas também afeto e amor, né? Por isso que os filhos devem honrar o pai e a mãe e honrar a Deus. É honrar a Deus. O filho honrando o pai e a mãe está honrando a Deus. Lembra que nós falamos que nós não devemos dar tudo para o filho na aula passada? Né? Devemos dar sim o que é essencial para os nossos filhos, né? O alimento necessário, a roupa, mas não devemos comprar de tudo para o filho, tudo ele quer, irmão. Nós falamos lá, né? Nós estamos ensinando errado os nossos filhos, eles têm que adquirir responsabilidade, de acordo com a nossa possibilidade, amém? E então falamos que honrar é mais que obedecer. Os filhos devem prestar não apenas obediência, como também amor, respeito, né? E cuidado pelos pais, né? É que nós vemos nesse mundo atual coisas bem diferentes, né, irmão? De abusar, se deixar, os filhos hoje batem nos pais, né? É impossível obedecer sem honrar, nós falamos aqui. Deus não quer que os filhos trazem também flores no dia da morte dos seus pais, no caixão, né? Não, ele não quer isso. Deus ele quer que os filhos cuidem dos pais na velhice, mas enquanto ele está com vida. Amor, cuidar, respeitar, compartilhar. Amém? E desonrar o pai é muito grave. Está lá em Levítico capítulo 19, de 1 ao 3. A desonra aos pais era um pecado punido até de morte naquela época, né, irmão? Levítico 20, versículo 9. Nós pegamos algumas referências para o irmão entender. Hoje nós vivemos da maneira diferente, né, irmão? Meu pai tem me educado da maneira dele, talvez na ignorância dele, mas ele não era servo do Senhor, não tinha entendimento, compreensão das coisas concernentes do Senhor, irmão. Mas graças a Deus, hoje eu louvo e glorifico o nome do Senhor, porque mesmo da maneira dele, hoje eu sou um homem de bem. Né? Glórias a Deus, hoje eu sou um homem de bem. Então, nós temos que sim ouvir os conselhos do Pai, né? Porque agora imagine agora o pai debaixo do temor do Senhor, debaixo da santificação, um homem de Deus, um homem que compreende, né, irmão? Agora não precisa mais educar daquela maneira na outrora ao qual ele, no tempo de ignorância que ele não conhecia. Por quê? Porque hoje, como nós falamos, o Senhor nos instrui a cuidar dos nossos filhos. O Senhor nos instrui a cuidar, a ter os nossos deveres, que é como chefe de família, amar os filhos, respeitar os filhos, cuidar dele física, emocional e fisicamente, né? Respeitar os nossos filhos, amar os nossos filhos. Podemos agora educar de uma maneira sábia, irmão, na palavra de Deus, no temor de Deus. Não da maneira igual nós educávamos no tempo de ignorância, irmão. Amém? Hoje nós podemos educar os nossos filhos. E resistir à autoridade dos pais é contra a autoridade do próprio Deus, irmão. A filha que não honra o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe traz benefícios. Em Efésios, lá capítulo 6, 2 e 23, lembra que nós falamos? Honrar o pai, que é um mandamento com a promessa, glórias a Deus, lembra que nós falamos? Vamos repetir bem rapidinho aqui em Efésios, para ver se vai dar tempo, irmão. Efésios, glórias a Deus, aqui, passando em Efésios, capítulo 6. Louvado seja o nome santo do Senhor. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Efésios capítulo 6, versículo em diante. Então, irmão, é isso que nós estamos falando. Glórias a Deus. Nós temos que mais do que isso, irmão. Amém? Primeiro, o que ele faz? Primeiro, ele traz prosperidade. No Velho Testamento, as bênçãos eram terrenas, temporais, como posse de terra. Lembra? A herança, aqueles que eram obedientes, os filhos, eles tinham por herança a terra. Se ele fosse obediente ao Senhor, o Senhor daria a ele como posse das bênçãos, como herança terras. Seriam prósperos, abençoados, multiplicarão as riquezas materiais dele sobre a face da terra. Não é isso? As promessas do Senhor, porque o Deus é um Deus do ouro, da prata. Amém, irmão? E no Novo Testamento, pela graça, agora nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais que estão nas religiões celestiais em Cristo Jesus. Todas as sortes de bênçãos são para cada um de nós que somos obedientes, irmão. Tanto as celestiais, todas as sortes de bênçãos espirituais, como também a terrena sobre a nossa vida. Olha que maravilhoso, irmão. Então, essa é a prosperidade que Deus tem para um filho, para uma filha, para um pai, para uma mãe que obedece seu filho, que obedece seus pais. E os pais que ensinam seus filhos, glórias a Deus. A prosperidade andará com ele, irmão, glórias a Deus.
Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? E outra, uma coisa importante também, irmão, a longevidade. A longevidade. Glórias a Deus, ele não fala aqui. Glórias seja de longas vidas sobre a terra. Glórias a Deus, irmão. Estamos terminando aqui. Um filho obediente livra-se de grandes desgostos, irmão. Importante ouvir os pais. O que os pais experientes falam se cumpre, glória. Eu lembro muitas vezes do meu pai, que ele falava certas coisas para mim com experiência. Mesmo na experiência dele, de vida dele, irmão. Ele ensinava, mesmo que ele não tinha, ele entendia o Senhor da maneira dele, mas ele não conhecia, não sabia servir o Senhor. Da maneira dele, ele servia, temia o Senhor, irmão. Mas ele, tudo que ele falava, ele se cumpria, irmão. Tudo que ele falava, irmão. Por isso que é bom ouvir a voz do Pai. Hoje, quando nós ouvimos a voz do nosso Pai aqui, terreno dessa terra, nós ouvimos a voz de Deus, aquele Pai que está debaixo da cobertura de Deus, que está guiado pela direção de Deus, pela dispensação do Espírito Santo de Deus, irmão. Por isso que é desonrar a Deus, desonrar o Pai é desonrar a Deus, glórias a Deus. E quantos desastres, casamentos, perdas, lágrimas, né? E mortes, até mesmo mortes, não teriam acontecido se seus filhos dessem ouvido aos pais. Olha que importante, irmão. Droga, sexo, namoro, abandono da igreja e amigos. É isso, irmão. Tudo isso seria evitado, glórias a Deus. Porque quando um filho ouve a voz de Deus e é obediente, aleluia, então, irmão, ele é obediente, então ele vai ter bênçãos, irmão. Terá bênçãos pela frente. Deus é Deus nosso, Deus Todo-Poderoso, é perfeito. Glórias a Deus. Aí, Provérbio capítulo 1, versículo 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não os consintas. Filho meu, se os pecadores